Aleluia. Pode se sentar. A graça e a paz, meninas, mulheres de Deus. Que alegria estar com vocês nessa noite. É tão estranho, né? A gente se adaptando. A gente não vê o sorriso de vocês. E aí a gente vê como ele é importante. Tantas coisas o Senhor tem nos ensinado, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque o Senhor está bradando nessa pandemia. Ele está falando, Ele está ensinando, Ele está corrigindo, Ele está exortando. Nada, absolutamente nada, saiu do controle do Senhor. E Ele faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu e o João estamos felizes de estar aqui pelo convite dessa casa, através da Áquila, do Wesley. E nós somos gratos pela vida de vocês e por aquilo que Deus está fazendo nessas mulheres virtuosas. Gente, nos últimos anos, a gente viu um movimento tremendo de Deus com as mulheres. Como Deus tem levantado as mulheres nos últimos 15 anos de uma maneira assim, bem evidente, sem a gente planejar, de norte a sul, de leste a oeste. Deus começou a convocar as mulheres através de conferências, de literatura específica para mulheres, levantando pastoras e líderes no corpo de Cristo, aconselhando, ensinando, instruindo, exortando. E um time de mulheres maravilhosas se levantou no mundo inteiro. Mas para que o Senhor está fazendo isso? Deus não faz nada sem um propósito. Um propósito que é maior do que nós mesmas. Às vezes nós fomos forjadas em um evangelho equivocado, que faz a gente olhar só para o próprio umbigo, que faz a gente focar na nossa dor, na nossa necessidade. E eu não estou dizendo que Deus despreza a sua necessidade. De forma nenhuma. Deus é amor. Ele é um pai que ama, Ele é um pai que cuida. Mas nós precisamos de entender que o evangelho não é só sobre eu ou você. É por algo muito maior. Deus não quer alcançar só a gente que está aqui nesse lugar. Deus ama cada pessoa que agora está alcoolizada, drogada, no ponto de prostituição. Ele quer alcançar essas pessoas. A igreja ainda está na terra porque Deus continua tendo propósito e o serviço não terminou. Existem pessoas para serem alcançadas. Então nós estamos sendo libertas, nós estamos alinhando o nosso coração e nós estamos entendendo a nossa filiação e sendo curadas na nossa filiação em Deus, ajustadas na nossa identidade, não para a gente se sentir superior, mas para a gente se tornar exatamente como Jesus. O propósito de Deus foi levantar filhos à imagem do primogênito, parecidas com Jesus. E Deus está convocando as mulheres porque Deus colocou sobre as mulheres um poder de influência tremendo. Quando tem uma mulher azeda em casa, a casa azeda. E quando tem uma mulher alegre, sábia dentro de casa, os desdobramentos disso atingem todos dentro de uma casa. Onde tem uma mulher que entende que ela é defensora, guardiã do seu lar, Satanás vai ter muito trabalho. Porque essa mulher se posiciona como uma intercessora. E ela não tenta resolver as coisas na sua mania de controle, e nem é guiada pelas suas dores, traumas ou mimimis. Ela é uma mulher cheia do Espírito, que se move pelo Espírito, é influenciada e governada pelo Espírito. Então, o que Deus está fazendo nela vai se tornar algo muito maior. E a gente precisa de entender isso. Que nós não estamos vindo nos cultos e nas reuniões de mulheres só para a gente se abastecer e se refastelar. Sim, é para se abastecer. E você pode se refastelar. Mas depois você sai por aquela porta e vai compartilhar.
vai viver o que você aprendeu, vai se posicionar diante da nova jornada que Deus está propondo para você, não mais guiada pela sua emoção ou pela sua ignorância, mas firmada na verdade do Evangelho, transformada para transformar. Deus está te convocando, mulher. E eu sei que a gente passa por tribulações, a gente passa por lutas, a gente passa por provas, mas nada que se compare à cruz. Então toda prova, todo vale, toda luta, toda oração que ainda não foi respondida, não é para te esmagar, é para te fortalecer. Porque se nós não, gente, se a gente vive deitado eternamente em berço esplêndido, nós ficamos tão frágeis. Talvez você tenha uma amiga, uma prima, uma conhecida, que foi super protegida na infância. Ela foi a menininha do papai e da mamãe. E ela não tinha que lidar com muitas coisas, porque papai e mamãe ia lá e resolvia tudo para ela. Papai e mamãe tomavam as dores na escola e iam lá fazer o maior barraco para defender a filhinha amada. E essa menina cresceu e virou uma mulher mimada. Feita mulher, mas com uma mentalidade e um comportamento emocional de reação diante das dificuldades, como uma menina. Ela não amadureceu. Agora você pega uma mulher que já sofreu na vida, sofre desde que é pequenininha. O pai é alcoólatra, a mãe é aquilo outro, aquela história difícil, vivendo na comunidade, exposta a tantas intempéries, a tantas coisas adversas. E você pega essa menina aos 16 anos. E ela é uma mulher que tem uma cabeça, uma maturidade, uma maneira de resiliência. Deus é um pai amoroso. Vocês já ouviram o termo pé de galinha não mata pinto? Pois é. A luta que você está passando vai te matar não. Vai te deixar casca grossa. Vai fortalecer os seus músculos espirituais. Vai deixar você experiente, treinada, nada mimada. Você vai virar uma guerreira, uma leoa, uma intercessora. Você vai sair do lugar do mimimi em nome de Jesus. Para com a autopiedade. E para com o foco na sua dor. Oh, minha dor, oh vida, oh céus, oh, ora para mim, Senhor. Ele está olhando, por isso que você está aqui. Fica firme aí, mulher. Você não é coitadinha não, você é filha do Deus eterno. E eu falo isso, e longe de você todo orgulho, porque aquela que é filha do Deus eterno é a cópia de Jesus. E se tinha uma coisa que não tinha em Jesus, era soberba. Nem se sentir superior a ninguém. Jesus se misturava. Jesus podia ter aparecido, gente, na terra, cumprido seu ministério e morrido. Mas Ele encarnou, habitou entre nós, vestiu a nossa humanidade, se identificou conosco. O caminho contrário de Lúcifer. Enquanto Lúcifer já era elevado e desejou ser mais, Jesus é o Todo-Poderoso e se esvaziou. Quem é, não precisa de mostrar para ninguém que é. Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos nós vamos nos deter do verso 8 ao verso 10, mas eu queria começar a ler o capítulo 8 de Lucas com vocês. Lucas 15, verso 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem, gente? Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles.
Então Jesus lhes contou essa parábola. E na sequência, Jesus conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da candeia perdida, da moeda, da dracma perdida, e a parábola do filho perdido, do filho pródigo. 3 parábolas. E Jesus estava, através das parábolas, dizendo algo fundamental, um conceito básico para aqueles fariseus. Primeiro eu quero que você entenda quem eram os pecadores e publicanos. Quem eram chamados de pecadores e publicanos? Os publicanos, gente, eram os cobradores de impostos. Eles eram judeus, mas eles trabalhavam para o Império Romano, que era o reinado que tinha submetido Israel. Né, e vários outros reinados. Né, o Império Romano passava por cima de tudo igual um trator. E Roma, então, cobrava impostos dos lugares onde eles tinham se estabelecido como império. E os publicanos eram os cobradores de impostos. Então, eles eram odiados pelos judeus, porque eles eram considerados os traidores da nação. O cara que cobrava imposto do seu próprio povo para pagar ao Império Romano, e eles levavam uma vantagem nisso. Por isso eles eram desprezados pelos seus compatriotas. E quem que era chamado de pecadores? O povo das ruas. O povo que não era como os doutores da lei, que não guardavam toda a lei do judaísmo, eles eram chamados de pecadores. Mesmo que eles fossem judeus, se eles não cumprissem a lei e vivessem todos eles dentro daqueles ritos do judaísmo, dos fariseus, dos saduceus, eles eram considerados pecadores. E é justamente esse povo, publicanos e pecadores, que queriam ouvir o que Jesus tinha a dizer. Por que será que eles queriam ouvir Jesus? Ninguém persegue alguém que vai rejeitá-lo. Jesus acolhia esse povo. Jesus enxergava esse povo transformado. Jesus estava mirando nesse povo. E aí, ele conta essas 3 parábolas. E as 3 parábolas desenham um pai, uma mulher e um pastor. O pastor, aquele que deixa as 99 só para me encontrar. A gente canta isso como se a gente fosse a perdida, né, gente? Mas a gente já foi encontrado. Nós somos 99. Mas tem uma perdida lá fora, que não entendeu o amor de Deus, que não entendeu o poder do Evangelho. E é nelas que Jesus está mirando. E nós precisamos de deixar Deus alinhar o nosso coração ao coração dele. Porque quando nós ficamos muito focados só em nós mesmos, aquilo que deveria nos curar, na verdade, nos adoece. A gente fica ouvindo palavras de empoderamento e dizendo, você é maravilhosa, você é filha de Deus, você... E é isso tudo mesmo, não é mentira. É quem você é. Mas você precisa de ficar nessa manivela, sabe? Alguém precisa de ficar insuflando a sua autoestima. Detesto essa palavra. Porque quem precisa de ser insuflado na autoestima é quem não entendeu quem é ainda. Se eu sou filha de Deus, eu sou amada com amor eterno. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim todas as manhãs. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu ando como filha da luz. Eu levo a tocha do Evangelho. Eu tenho esperança na ressurreição. E no reino eterno, a nova Jerusalém vai descer do céu. E o Senhor vai reinar e estabelecer todas as coisas. Essa é a minha esperança. Mas a gente parou de ler a Bíblia. E a gente parou de entender que nós somos filhas e podemos viver como filhas. Então a gente precisa de alguém lembrando a gente, todo culto de mulheres. Olha para sua irmã e diga, você é linda. Não precisa se preocupar se você é linda. Não, gente, seu corpo glorificado vai arrasar.
Eu duvido que tenha estria, celulite, sobrepeso em corpo glorificado. Isso aqui nós vamos passar mesmo. Se cuida direitinho, cuida da saúde, cuida de você, fica bem com você. Mas isso é passageiro. Mas isso que é passageiro vai ser revestido de eternidade. Nós vamos continuar sendo essa versão, só que bem melhorada. Mas a gente parece que a gente esquece disso. E aí a gente precisa do evangelho coaching. E o evangelho coaching foca no eu. E aí você sai do culto feliz, igual aqueles bonecos de... Sabe aqueles bonecos que jogam ar neles para fazer propaganda no posto? Enche de ar e fica... Não é assim? Aí você vê o bonequinho de longe lá. Mas se desliga o ar, o que faz? Então está acontecendo isso. A gente vem para os cultos de mulheres. Na quarta-feira da semana que vem, eu não aguento mais esse homem, não aguento mais esse casamento, não aguento mais esse menino. Deus está ouvindo minha oração, minha casa é uma luta, oh Deus. É isso que o evangelho coaching faz. Ele te ajuda temporariamente, é como um band-aid num câncer. Deus quer te dar uma cura definitiva. Quer ajustar a sua maneira de pensar, de viver, de se olhar. Porque você vai pensar, viver e se olhar, não pelo prisma ridículo das redes sociais, nem por aquilo que pensam sobre você, nem por aquilo que você faz aqui na terra. Não é o que você faz quem diz que você é, não é o peso que aparece na balança que diz que você é, não é a profissão que você desempenha que diz que você é, não é a cor da sua pele, a sua etnia que diz que você é. Quem diz que você é quem pagou o preço mais caro desse mundo para te ter de volta. Entenda isso, entenda. Peça ao Espírito Santo de Deus, Senhor, eu preciso internalizar essa verdade. Pega na minha mão e me lembra isso todo dia, Senhor. Que eu sou tua filha, logo eu tenho o teu DNA. Então eu estou vivendo a vida dia após dia, sendo aperfeiçoada e me tornando cada dia mais parecida com Jesus. Jesus está mirando naqueles que ainda não o conheceram. E Ele está contando com a gente, com a igreja. Nós somos corpo. Corpo. Já parou para pensar nisso, que você é a mão de Jesus? O coração de Jesus? O abraço de Jesus? As pernas de Jesus, os pés de Jesus? O corpo de Cristo é comandado pelo cabeça, Cristo. Então nós caminhamos onde Ele caminharia, nós abraçamos quem Ele abraçaria, nós consolamos quem Ele consolaria, e nós miramos em quem Ele está mirando. E Jesus não fazia nada para si. Ele fazia sempre para o outro. E aí está o lugar da nossa cura, quando nós vivemos só para nós mesmos. Volto a dizer, o que deveria nos curar, nos envenena. Quanto mais voltadas para nós, mais egoístas nos tornamos. Mais ingratas, porque a gente sempre acha que Deus está devendo a gente alguma. Você não consegue perceber as dádivas, as bênçãos que se recebe todo dia. Porque você sempre quer mais. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Mas você já tem tudo. Entenderam como é sutil? O diabo não quer levar você para balada, não. O diabo quer te manter ignorante de quem você é aqui dentro da igreja. Esse é o principal engano, o engano religioso. Você pensa que está vivendo como filha, mas está vivendo como empregada. Não tem vínculo, sabe? O empregado, ele vai ali, cumpre o trabalho dele, ganha o seu salário e vai embora para a casa dele, vai viver a vida dele. Não tem vínculo. O Senhor não veio fazer recrutamento profissional. Jesus veio
apresentar o pai aos filhos, fazer reconciliação. É tão simples. Mas a gente prefere viver como empregado. E é isso que a terceira parábola rege. Ela conta isso. O filho que estava dentro de casa se achando mais limpinho do pecador que tinha saído para viver dissolutamente. Jesus aí ensina para os dois que o pai estava mirando para o filho rebelde, esperando ele voltar todos os dias. E quando ele apareceu na ponta do caminho, o pai se antecipou. Não estava nem aí para o discurso de arrependimento dele, quando ele dizia: eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus empregados. O pai não estava nem aí para isso. Não, empregado não, você é meu filho. Eu ponho um anel no seu dedo que diz de que família que você é. Eu troco essa roupa de pecado, de vida pregressa, de todo passado, e eu te ponho uma roupa nova. E eu calço os seus pés para você nunca mais tropeçar e se desviar do meu caminho. E eu dou uma festa para você, porque só os filhos têm direito à festa. Mas o garoto mais velho estava em casa, bonitinho, santinho, trabalhando para o pai. Mas quando ele chegou e viu a festa, ele chamou um outro empregado para perguntar quem é que estava dando a festa. Se você volta para casa agora e tem uma festa de arromba acontecendo na sua casa, você vai chamar outra pessoa? É a sua casa. Isso mostra que o menino trabalhava para o pai, mas não tinha vínculo, não tinha intimidade. Deus nos chama como filhos para ter intimidade com Ele. Mas não só para ficar na intimidade, para se alegrar com aqueles que Ele está trazendo de volta. E para nos fazer participantes de trazer os pródigos de volta. Deus estava mirando na ovelha perdida. Deixa as 99 guardadas e vai buscar a perdida. E hoje eu quero falar com você da dracma. É a mesma história e as 3 parábolas estão dizendo claramente por que elas foram escritas e por que Jesus estava ensinando sobre isso. Ele estava dizendo que da mesma maneira que o pastor vai atrás de uma, que a mulher vai à casa, acende a candeia para procurar uma dracma perdida. Da mesma maneira que um pai espera o filho rebelde voltar para casa, que assim é Deus em relação a cada ser humano que está sobre a face da terra. E como filhas de Deus, nosso coração deve ser governado por esse amor. Não um amor focado em nós, mas um amor que olha para o outro, que encontra o outro, que acende a candeia, que varre o chão, até ser encontrada a dracma. Mas embora o Evangelho esteja tratando desse assunto específico, me chama muito a atenção o verso 8 ao verso 10 de Lucas 15, que diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Jesus está sendo muito didático e as 3 parábolas está falando isso para os fariseus. Vocês desprezam aquilo que Deus ama. Vocês estão ignorando o motivo para o qual eu estou aqui. Os fariseus também eram pecadores, mas eles não se viam assim, porque eles confiavam na sua religião. Não, mas eu não roubo, eu não engano, eu frequento a igreja, recomeçar, eu dou meu dízimo, minha oferta, eu sou tão limpinha. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E bendito seja Deus, porque as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Não é sobre nós, é sobre quem Ele é. E nós nos alegramos por isso, porque fomos alcançadas por tão grande misericórdia.
Mas me chama a atenção que essa mulher perdeu uma dracma. A dracma, gente, era uma moeda dos gregos, mas que ainda continuou vigente no Império Romano, e até 2001, me parece, a dracma era usada na Grécia. Ainda era uma moeda usada na Grécia. Depois a Grécia adotou o euro. Mas foi a moeda que mais permaneceu, mais durou. E tem umas coisas interessantes sobre a dracma. Ela é uma moeda pequena. Segundo os comentaristas bíblicos, a dracma era correspondente a um dia de salário, um dia de trabalho. E pode parecer pouco para você, mas não naquele contexto, não era pouco. Principalmente porque o comércio não se dava pelo dinheiro, o comércio se dava pela troca. Então eu troco meu peixe pelo seu pão e assim por diante, porque o dinheiro não era uma coisa que andava assim, principalmente na Galileia. E era uma vila de pescadores. Quando a gente vai lá em Israel, a gente vê as casas da Galileia. Era assim, gente, as casas são muito pequenininhas. É um quarto mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Um quarto, tinha um lugar, a gente vê as ruínas, né? Tudo feito de pedra. No verão as pessoas dormiam normalmente no teto, do lado de fora. E tinha um lugar assim que era para estocar alimentos. E não tinha janela nas casas. Então, a luz, o ar só entrava pela porta. Ou pelo telhado, né? Que não era como o telhado que a gente vê hoje, era uma espécie de palha. Por isso que foi fácil para os amigos descerem o aleijado pelo telhado. Era só afastar as palhas. Por isso que a mulher precisou de uma candeia para acender a luz. Porque mesmo de dia, era escuro dentro da casa. E ela perdeu a dracma dentro de casa. E o que era a dracma? Ah, era dinheiro então, Helena? Mais do que isso, gente. A dracma era como se fosse, também alguns comentaristas dizem que a dracma também era o dote para um casamento. Então, quando a gente fica noiva hoje, a gente não ganha um anel de noivado? Pois é, naquela época o noivo dava as dracmas, que a noiva usava como um sinal de que ela estava comprometida. Ela usava como um colar. Quando ela estava noiva, ela usava aquelas dracmas num colar. E no dia do casamento, aquelas dracmas viravam a grinalda. Então, às vezes é muito comum você ver lá no Oriente Médio, até hoje, né? Algumas noivas colocam aquele tanto de moeda assim, de prata e de ouro caindo assim nos cabelos. Mas naquele contexto que Jesus está contando, era numa comunidade pobre. Então não tinha aquele tanto de moeda como arranjo de grinalda. Eram 10 moedas. Ela servia antes como um sinal de compromisso e dote. Então, quando a mulher usava, tinha compromisso com o homem, ele pagava esse dote e ela usava essas moedas como um colar. Era o anel de noivado, dizendo para todos que ela tinha compromisso. E no dia do casamento, aquele colar virava uma grinalda. Então, ela punha na testa, com um véu que cobria o rosto. Perder uma dracma podia ser sinal de infidelidade. Como que ela perdeu uma dracma? Foi pago um dote. É um anel de compromisso. A mulher defendia aquilo com a vida. Muitas não tiravam aquilo para nada. Como um anel de noivado mesmo. Quando a gente fica noivo, a gente não tira aliança. Eu tirava nos 3 primeiros dias porque eu achava estranho. Mas não, eu estou noivo e todo mundo tem que saber que eu estou noivo. Então eu me acostumei com a aliança e nunca mais eu tirei. E essa mulher perdeu a dracma dentro de casa. E aí eu me lembro das casas da Galileia, aquele cubículo. Não era um casarão. Era uma casa pequenina. E ela acendeu a candeia e começou a procurar. E ela varreu o chão. E aquele chão também era de pedra, outros de chão batido. E quando ela acha, ela chama as amigas para celebrar.
E a gente fica pensando, como é que ela perdeu isso dentro de casa? Ela se distraiu? O cordão arrebentou? Como que quando quando um colar arrebenta, não vai só uma, vão todas, né? Ela perdeu uma. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Qual é a sua dracma? Como assim, Helena? Qual é a minha dracma? O que tem mais valor para você dentro da sua casa? Na sua vida? O que é de mais valor? O que você tem guardado? O que você daria a vida para proteger? Definitivamente, aquela mulher não precisava da dracma para comprar comida. Porque, como eu disse aqui, naquela época funcionava na base da troca. Ela tinha que produzir algo, certamente, para trocar por alguma coisa. Então, cada família produzia alguma coisa e trocava entre eles. Eu não estou falando das coisas essenciais para a vida, não, gente. Comida, moradia. O que tem tomado a nossa energia, a nossa atenção, a nossa preocupação? Não, peraí, está perdendo, peraí, acende a luz, deixa eu ver, eu não posso perder, meu Deus, eu não posso perder. Qual que é a sua dracma? O que você não pode perder? O que traria grande dano para você se você perdesse? Seu casamento? Seus filhos? Seus pais? Se é solteira, mora com os pais, seus irmãos, sua própria vida, sua saúde. Saúde é uma dádiva, né, gente? Que presente. O maior tesouro depois de Jesus é a saúde. Porque sem a saúde, a gente não consegue nem curtir a família, que é outra dádiva inestimável. A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue realizar nada. Bendito seja Deus pela saúde. Mas nós estamos perdendo as dracmas dentro de casa. Não precisa de sair. É dentro de casa que nós estamos perdendo nossos casamentos. É dentro de casa que nós estamos tendo relacionamento com os nossos filhos corrompidos ou substituídos. A gente dá mais atenção para o Instagram, para o Facebook, para o WhatsApp, do que para o olhar e a petição de um filho. Estamos perdendo a dracma dentro de casa. Nessa pandemia, as crises explodiram nos casamentos. Nosso Deus, Helena, começou uma crise na pandemia. Não começou. A pandemia só revelou. Porque às vezes a gente fugia para a igreja, fugia para o trabalho, fugia para a faculdade, para não ter que encarar e curar um casamento doente. É mais fácil varrer a sujeira para debaixo do tapete. Não vamos ter essa conversa, não. Não vamos resolver esse negócio, não. Deixa aí, vai resolver sozinho. Aí veio a pandemia. Todo mundo trancado dentro de casa. Os nervos à flor da pele. A obra da carne bombando. Fruto do Espírito minguando. Isso revelou o quê? Uma vida frágil na oração. Leitura da palavra inexistente. Então, quando você não está bem alimentado, qualquer vírus te derruba. Como nós aprendemos o valor da nutrição nessa pandemia, né? O maior remédio contra o coronavírus é manter o seu corpo forte. Porque caso, além de todos os cuidados de distanciamento, de máscara e tudo, caso o vírus passe, ele vai encontrar um corpo forte para reagir, para lutar contra ele.
Por isso que os grupos de risco são as pessoas vulneráveis na saúde. E por isso que muito jovem morreu. Porque era jovem, mas não comia direito, comia só porcaria. Não tem vitamina D, não toma sol. Todo mundo ocupado demais, vivendo a vida de qualquer jeito. E essa pandemia ensinou pra gente que a gente tem que repensar o que a gente põe no prato, que a gente precisa de ter todas as vitaminas, que a gente pode fazer suplemento, que a gente precisa de se exercitar para manter o nosso corpo pronto para lutar. E espiritualmente não é diferente, gente. Se você não lê a palavra, qualquer mentira te derruba, porque você não está cheio da verdade. O vírus da mentira, do engano, da briga, as obras da carne, elas começam a proliferar no seu espírito. E quando você pensa que não, chutou o balde, vão divorciar. Quero ver sua cara nunca mais. Eu te odeio. Some da minha vida. Famílias despedaçadas. A dracma perdida dentro de casa. Dentro de casa. A gente cuida tanto dos outros de fora, né? A gente é tão simpático para os de fora, tão educados. Patrão, você está com ele por aqui, ó. Mas você precisa do emprego, né? Então você engole 1, 2, 3, 4 sapos. Faz hora extra. Mas o que é mais importante? O patrão ou seu marido? O homem que é o pai dos seus filhos? O cara que você amou um dia e escolheu para ser seu marido? Esqueceu? Perdeu a dracma? E os filhos? Você queria tanto ser mãe? Aí Deus deu filhos para outra pessoa cuidar? A sogra, a babá, a creche? Não, Helena, a gente precisa trabalhar, precisa mesmo. Pandemia acabou com muito argumento. A gente pode viver uma vida mais simples. Essa é a verdade. A gente não precisa de exibir nada, porque quem ama a gente vai amar a gente de chinelo havaiana. Quem te ama pelas coisas que você ostenta, pela posição que você tem, pelo carro que você dirige, pelo bairro que você mora, não te ama coisíssima nenhuma. Mas às vezes a gente perde a dracma valiosa, do olho no olho, do relacionamento interpessoal, de se demorar à mesa, de preparar comida para a sua família. Porque a gente está mais ocupado sendo gente para os de fora. Ou para as redes sociais. Nas redes sociais todo mundo lindo. Todo mundo lindo, todo mundo magro, que você pega assim de cima, né, para dar aquela afinada, tudo falsidade. Mentira. Coisa boa, né? Pandemia, acho que está me libertando dos saltos. Salto para quê? Eu sou uma senhora de 52 anos, gente. Eu vou usar salto o dia que eu quiser. E não vai impressionar eu parecer mais elegante. Como é bom moletom, né? Maravilha! Como é bom não ter que usar maquiagem todo dia. A gente faz tanta coisa para agradar os outros. Mas não se preocupa em como agradar os que estão em casa. Você respeita o guarda de trânsito, mas não quer saber de se submeter ao marido. Eu não entendo. Você não tem nenhuma conexão amorosa, nem filho com o guarda de trânsito. Mas você para caladinha quando ele apita e faz assim. É normal, a autoridade instituída, Helena. E também Deus instituiu o marido. Autoridade instituída, querida. E uma mulher submissa ao marido, ela ganha influência. Uma mulher submissa, no modelo bíblico, é poderosa. Ela não é capacho. Ela se torna influenciadora. Porque nenhum marido vai ouvir conselho de uma mulher tola que vive: você não manda em mim.
Você também tem uma indisposição com gente barraqueira, que questiona tudo que você fala? Pois é, eles também, os maridos também. Ele cria uma indisposição, porque você está sempre do contra. Você está pensando o quê? Você manda em mim? Perdeu o playboy. A dracma do respeito. Não é para disputar poder com o marido, gente. Não é um jogo de tênis, é um jogo de frescobol. Você joga a bola para ele, e ele joga a bola para você, e ganha-se como o frescobol. Quanto mais tempo a bola fica no ar, você não está buscando derrotar o outro. E quando isso acontece no casamento, os filhos ficam saudáveis. Meu pai e minha mãe se completam, são amigos, se respeitam. Então eu também tenho que respeitar meu pai e minha mãe. Porque respeito é o padrão dessa casa. Mas você grita com seu marido e você quer que seu filho respeite o seu marido e a você? Não vai rolar. As dracmas perdidas dentro de casa. Para o culto doméstico não tem tempo. Mas está todo mundo ligado na novela. Ou no seriado. A dracma perdida. Esses dias eu li uma frase dizendo assim: qual responsabilidade você tem por causa do estado que a sua vida se encontra hoje? Depois li outra frase dizendo: como reclamar das folhas e do vento se você deixou a janela aberta? A gente tem uma mania de culpar o outro, de transferir responsabilidade e de justificar a nossa imprudência. Aquela mulher perdeu a dracma. E quando ela percebeu que ela perdeu, ela começou uma busca diligente. Ela acendeu a luz. Porque sem luz, essas coisas não são encontradas novamente. Eu volto a dizer, as casas não tinham janelas. O chão é pedra, escuro. Pó. Precisava de vassoura e de luz. E o Senhor quer entrar na nossa vida como uma luz. Eu sou a luz do mundo. Quando Jesus entra, a gente deixa Ele entrar mesmo. Aí a gente fala: nossa, Helena, depois que Jesus entrou na minha casa, tudo piorou. Não piorou não, eu só estou enxergando a sujeira. Sempre estava sujo, estava imundo, estava errado, estava torto. Mas a luz entra e revela o que estava escondido pelas trevas. E não é para trazer acusação. Ai, minha vida. Não, não é para trazer desânimo. Não, é para trazer conserto. Está sujo, bora limpar. Está errado, bora reparar. Está perdido, bora encontrar. Minha linda, que essa mulher sirva de inspiração para você nessa noite. Ela não ficou se justificando. Ah, a dracma perdeu. Ela não foi chamar as amigas. A dracma perdeu. Que vergonha, eu perdi a dracma. Não. Ela acendeu a luz. E ela começou a limpar a sua casa. Limpar, limpar, limpar. E na limpeza, ela recuperou a dracma. E aí ela chama as amigas. Meu casamento foi restaurado. Meu filho voltou para o Jesus. Deus está fazendo nova todas as coisas. A vida não é fácil não, gente. Mas eu volto a dizer, tem coisas que dá para melhorar muito quando a gente abre espaço
para a luz entrar. E quando a gente está disposto a pegar a vassoura e pôr para fora tudo o que não edifica, tudo que não constrói, todo orgulho, toda rebelião, toda desobediência, toda gritaria, toda maldição, a gente põe para fora. Vem, Jesus, pode brilhar, pode iluminar. Eu quero celebrar a minha dracma. E se a gente for fazer um paralelo rápido, né? Como igreja noiva. Estou falando da igreja instituições, não. Onde o joio e o trigo estão junto, não. Estou falando da noiva, aquela que Jesus vem buscar. A grinalda tem que estar pronta. O noivo vem. Como é que estão as suas dracmas? Será que uma dracma está faltando? No seu processo de santificação? Alguma coisa tem que ser restaurada? Um pecado reincidente abandonado? Um perdão liberado? Um pedido de perdão feito? O primeiro passo para uma reconciliação precisa acontecer. Que as dracmas estejam completas na sua grinalda, minha linda. Porque Jesus vem. Ou a gente vai encontrar com Ele. Nós estamos sempre à beira do nosso encontro com Jesus. Seja pelo arrebatamento, seja pela morte. Lá foi o Pantera Negra morar no céu. O Pantera morar com o leão da tribo de Judá. O ator que fazia o Pantera Negra morreu ontem. E ele era um cristão fervoroso. E eu me alegrei muito em saber disso. Ele se autodefinia como um louco por Jesus. Foi. Nosso dia, nossa hora, a gente não sabe. Que a nossa grinalda seja pronta. Nenhuma dracma faltando. No nosso relacionamento com o noivo, que as nossas atenções sejam para Ele. Mais do que trabalhar para Ele, viver por Ele, amar o que Ele ama, buscar os que Ele busca, se aproximar daqueles que Ele se aproximaria, comer na mesa com aqueles que Ele comia. É muito fácil a gente receber gente que pensa igual a gente na nossa casa. Abra a porta para os publicanos e pecadores. Não é só porque o nosso pecado é diferente que somos melhores. E numa refeição dessa aí, Jesus vem e pega todo mundo, transforma todo mundo, cura todo mundo. Para de olhar só para você. À medida que nós olhamos para o outro, a vida nos aquece novamente. Nós não fomos gerados para viver só para os nossos propósitos. Nós fomos gerados para compartilhar o que temos. E nisso reside uma alegria e um propósito que antidepressivo nenhum pode curar. Aproveite essa ocasião típica, ou melhor, atípica, que nós estamos vivendo. Acenda a candeia, varra a casa e coloque as coisas em ordem. Feche os seus olhos. Quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Nós glorificamos o teu nome porque o Senhor é Deus de amor, de justiça, de fidelidade. Obrigada porque suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Obrigada porque o seu amor é leal, é fiel, é permanente. Seu amor não se abala. Obrigada, Senhor, porque tudo que recebemos é expressão do teu favor e graça. Não há nada que nós possamos fazer para sermos mais amados pelo Senhor. O Senhor já nos ama de uma maneira completa. Nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Mas também sabemos, Deus, que à medida que somos amados e transformados pelo Senhor, quando nascemos de novo, também somos seladas pelo teu Espírito, que nos habilita a viver uma vida cada dia mais santa na tua presença. De fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Por isso nós te pedimos, Deus, não nos deixe conformadas com uma religião. Não nos deixe conformadas com os nossos pecados reincidentes. Não nos deixe conformadas, Senhor, com as dracmas perdidas. Que segundo a história que o Senhor ilustrou, que o nosso coração seja inquietado como o coração daquela mulher da história, aquela mulher da parábola que o Senhor contou. Que o nosso coração seja como o dela, zeloso, buscando reparar aquilo que foi perdido, buscando a tua luz, buscando a tua limpeza, para que a vontade do Senhor seja estabelecida novamente dentro dos nossos lares e na nossa própria vida. Nos ajuda a cuidar da gente e cuidar daqueles que o Senhor nos confiou com excelência. Nos ajuda, Senhor. Nos dê estratégia, nos dê sabedoria. Coloca as palavras na nossa boca. Afasta Satanás da nossa casa e a influência dele sobre os nossos queridos. Levanta intercessoras neste lugar, Senhor. Mulheres dispostas a se colocarem na brecha pela sua família, para a redenção e salvação da família. Mulheres sábias, mulheres segundo o teu coração. Levanta, Senhor, mulheres aqui, Deus, para que haja restauração nos lares, que a restauração do Senhor entre através da vida delas. Levanta essas mulheres na madrugada, Senhor, para gerarem sua família, seus filhos nos joelhos. Nos tira do comodismo, da preguiça espiritual, Senhor. Nos faz conhecedoras da tua verdade, renova a nossa mente, cura a nossa saúde espiritual, Senhor. Que sejamos robustecidas pela verdade da tua palavra, pela oração, pelo jejum. Fortalece, Senhor, essas mulheres e levanta mulheres segundo o teu coração, restauradora de brechas, para que o país se torne habitável, para que os lares se tornem habitáveis. Reconcilia, Senhor. Converte o coração da esposa ao marido, do marido à esposa. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Eu oro por cada família representada aqui e te peço, Senhor,
Vai lá na casa delas agora, Deus, e expulsa, Senhor, destrói o trono de Satanás, em nome de Jesus. Limpa, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda influência maligna agora, Senhor. Entra lá com os teus anjos, Deus. Dá ordens aos teus anjos, Pai, para que seja feita uma faxina, e todo espírito que está atuando na casa dessas mulheres, com confusão, com briga, com discórdia,